Querido irmão, querida irmã, irmãos em Cristo, essa família de Deus que se reúne a cada domingo para juntos nos alimentar com a palavra do Senhor. Hoje é solenidade da Santíssima Trindade. Veja como é bonito. Terminado o santo tempo da Páscoa, agora que nós celebramos a encarnação do Filho de Deus, o Pai que enviou o seu Filho na força do Espírito, celebramos isto no tempo do Natal. Agora na Páscoa nós vimos o Filho se entregar por nós ao Pai no Espírito eterno. Agora que celebramos o Filho que de junto do Pai manda o Espírito Santo, nós admirados, logo neste domingo, depois do tempo pascal, depois de Pentecostes que fechou o tempo da Páscoa, nós admirados proclamamos que Deus é um só. Ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus, o Senhor é um. Mas esse Deus que é um só, é Pai, que envia o Filho na força do Espírito. Eis aqui, Deus é trino, Deus é triuno, Deus é um só, sendo trino. Se você olhar direitinho, é até estranho celebrar uma festa na liturgia para a Santíssima Trindade. Sabe por quê? Porque a Trindade Santa, na verdade, ela é celebrada em toda a vida cristã, particularmente em cada missa. Pode olhar. A missa é glorificação da Trindade Santíssima. Nem precisaria um domingo da Trindade. Da Trindade é todo dia. Da Trindade é tudo o que a igreja faz. Na missa, pode olhar. O Filho se oferece ao Pai e por nós é oferecido ao Pai no Espírito Santo para a salvação nossa e do mundo inteiro. Está aí. Toda missa é ao Pai no Espírito Santo. A gente oferece o Filho. A gente poderia, eu comento já as leituras de hoje com você, mas eu gostaria de dar uma introdução assim geral, no sentido da festa da Trindade. A gente poderia começar com uma pergunta. Como é que a igreja descobriu essa história de Trindade? De onde vem isso? Né? A igreja descobriu a Trindade como duas pessoas se descobrem. Como é que o esposo, o namorado, descobre a namorada? Revelando-se, convivendo. Duas pessoas somente se conhecem de verdade se conviverem. Se forem se revelando no dia a dia, se amarem. Eu me lembro do velho arcebispo de Maceió, o santo, Dom Adelmo Cavalcante Machado. Ele dizia assim, para conhecer uma pessoa, é preciso comer com ela uma cuia de sal. Quer dizer, é preciso conviver tanto, que se tenha gasto uma cuia de sal no tempero da comida. Então, eu conheço uma pessoa quando eu convivo com ela. Não é um conhecimento teórico. Está vendo? Só há verdadeiro conhecimento onde há verdadeira convivência. Onde há verdadeiro amor. Tanto que é costume se dizer que ninguém ama o que não conhece. Pois bem, é verdade também o outro ponto. Ninguém conhece o que não ama. O amor é a forma mais profunda, mais completa de se conhecer. E foi, portanto, meu querido irmão, minha querida irmã, foi por puro amor a nós, a nossa pobre humanidade, que Deus quis dirigir-se a nós, revelar-se, convivendo conosco, abrindo no seu coração, dando-nos a conhecer e a experimentar o seu amor. E Deus fez isso trinitariamente. Foi na história de Israel, foi na história da igreja que nós tomamos esse susto. O Deus único, ele se revela como Pai, como Filho e como Espírito Santo. Foi assim que a igreja experimentou Deus. Então, desde o início, vamos lá, a igreja experimentou Deus na sua vida concreta e o experimentou trinitariamente, como Pai, Filho e Espírito Santo. Resumindo, a Trindade não é uma teoria. A Trindade é a experiência que a igreja tem de Deus. Vamos destrinchar um pouquinho isso? Repare, primeiramente o Senhor Deus incutiu, colocou no coração do povo de Israel e da própria igreja que ele é um só.
Você pode olhar qual é o coração do Antigo Testamento. Qual é o coração da nossa fé? Ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus, o Senhor é um só. Só existe um Deus, meu irmão, que é infinito, não podem existir dois infinitos. Um Deus que é infinito, que é eterno, sem princípio e sem fim. Está vendo? Não pode haver outro ao lado de Deus. Deus é um só. Não pode ser multiplicado, não pode ser dividido. Deus é um só, porque deve ser o único horizonte, o único apoio, a única rocha da nossa existência. Quando a Escritura diz o Senhor é um só, não é simplesmente uma questão matemática. Dizer que Deus é um só é dizer que eu não terei outro sustento, outro amor. Eu não fundamentarei a minha vida em outra coisa, a não ser nele somente. É isto que significa. Então, jamais poderemos imaginar, meus irmãos, a grandeza de Deus. Ele, o Senhor Deus, é o único absoluto. O único que sem princípio e sem fim, sem mudança e sem limite, ele é. Não somente existe, dizer existe é pouco, ele é. Dizer existe é dizer ser jogado no ser. Não existia antes e começou a existir. Deus não só existe, Deus é. Sem princípio, sem fim, sem mudança. Veja bem, tudo apenas existe, porque vem dele, daquele que é. Mas esse Deus não é um Deus frio. Deus sempre apresentou-se ao povo de Israel como um Deus amante, um Deus de misericórdia e compaixão, um Deus que não sossega enquanto não levar à plenitude da vida todas as criaturas. Um Deus que é capaz de amar a mim, a você. Deus não é só uma energia, Deus não é só uma força, Deus é alguém. Eu sou o Senhor teu Deus, um Deus zeloso, um Deus ciumento. Eu sou Deus de misericórdia e compaixão. Veja como é o nosso Deus. Não é uma teoria. Por isso, com paciência, com bondade, Deus foi conduzindo o povo de Israel. Deus foi formando, educando, orientando o povo de Israel e prometendo. Você pode olhar lá no Antigo Testamento. Deus foi prometendo um futuro de bênção e plenitude, de eternidade e abundância de dons, que se concretizaria quando viesse um personagem que ele enviaria. É interessante, no Antigo Testamento, Deus aparece como um só. Mas esse Deus vai prometendo que vai mandar alguém muito próximo dele. Alguém que é único. Alguém que, por exemplo, Daniel, no capítulo 7, vê à direita dele, vindo com ele sobre as nuvens. Esse alguém, nas profecias de Israel, esse alguém misterioso, tem o nome de Messias, de ungido. Ungido com o Espírito Santo. É alguém que viria no Espírito, na força desse Deus. Escute só. Então Deus foi preparando a vinda desse alguém cheio do Espírito. O povo de Israel não entendia bem quem era esse alguém. Sabia que era alguém que vinha de junto de Deus, alguém muito misterioso, alguém com muito poder. E alguém cheio do Espírito. Mas o povo de Israel não pensava que o Espírito Santo fosse uma pessoa. Pensava que o Espírito Santo era uma coisa, uma força. O Espírito do Senhor. Mas é assim. Deus vai se revelando devagarzinho. Devagarzinho como um pai educa o seu filho aos poucos. Passo a passo. Escute só. Esse Messias prometido, esse ungido com o Espírito Santo, nós cristãos sabemos quem é. É Jesus, nosso Senhor. É por isso que nós somos cristãos. Cristão vem de Cristo. Cristo quer dizer ungido. Nós somos cristãos porque cremos que Jesus de Nazaré, que viveu há 2000 anos atrás, é o ungido, é o Messias, é o Cristo prometido pelo Deus de Israel nas profecias. Você já sabe que Cristo, a palavra Cristo é igual a Messias, que é igual a ungido. Ungido com quê? Com óleo do Espírito Santo. Ungido com o Espírito Santo. Pois bem, nós cremos que Jesus é o enviado de Deus, do Deus único,
que Jesus é o Messias enviado pelo Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, o Deus do povo de Israel. Está vendo? A esse Deus tão grande, tão santo, que Israel nem ousa chamar o nome dele. Qual é o nome de Deus no Antigo Testamento? Você se lembra? Vamos, recorda aí um pouquinho. Lembra? O nome de Deus no Antigo Testamento é Javé. Mas o povo de Israel, por respeito, não chama esse nome. No lugar desse nome, o povo chama Adonai, que quer dizer Senhor, o meu Senhor. Adonai. Então, Deus tão grande que o povo, por respeito, nem chama o nome dele, e os cristãos guardaram isso, viu? Eu já disse aqui várias vezes, na liturgia, na celebração litúrgica, não se pronuncia esse nome santo de Deus. Tanto que nas orações, a igreja, quando fala da primeira pessoa da Trindade, diz, ó Deus, ó Pai, ó Senhor, mas nunca diz, ó Javé. Não existe isso. Os cânticos na liturgia, eu já disse isso várias vezes, os hinos, os cânticos, as orações na liturgia, a igreja não permite que se pronuncie o santo nome de Deus. Por respeito, Jesus mesmo nunca pronunciou esse nome, nunca. Jesus ensinou a gente a chamar Deus de Pai, Abá, veja, com todo carinho, com toda intimidade, mas por outro lado, a não pronunciar o nome santo dele, porque Deus é incompreensível, porque Deus é mistério, porque Deus está para além de tudo. Por isso esse modo respeitoso de não pronunciar o seu santo nome. Então, a este Deus tão grande, Jesus chamava Abá, que quer dizer papai. Eu me lembro uma vez na Terra Santa, eu fiquei comovido. Era um sábado, eu estava em Jerusalém, e eu vi um judeu ortodoxo, aqueles judeus com seu filhinho, de mãozinha dada com o pai, e eles estavam passando na calçada quando eu escutei a criança olhar o pai e dizer assim, Abá. Ou aquilo me tocou tanto, que eu digo, meu Deus, era assim que Jesus chamava o Pai do céu. Abá, papai, papai. Então, vejam, Jesus chamava a Deus de papai, de Abá. E assim mesmo, Jesus se chamava o Filho. Não é um filho. Jesus se apresenta como o Filho, Filho único, o unigênito, quer dizer, o único gerado por Deus, o unigênito de Deus, o Filho amado. E ainda mais, viu? O próprio Jesus que veio para nós, que por amor de nós agiu neste mundo, em nosso favor, não é? Jesus se apresenta com uma autoridade que ultrapassava de longe a autoridade de um simples ser humano. Jesus dizia as coisas de um modo, fazia as coisas de um modo, que nenhum profeta, que ninguém nesse mundo fazia com aquela autoridade. Por exemplo, Jesus não só interpretava a lei de Moisés, como os outros rabinos faziam. Jesus modificou a lei e ultrapassou a lei. Jesus perdoava os pecados. Jesus nunca disse, eu perdoo os pecados em nome do meu Pai. Não, ele dizia, eu te perdoo. Veja, eu te perdoo, mas só Deus pode perdoar pecado. E Jesus perdoa os pecados como Deus. Quem é esse Jesus, finalmente? Por exemplo, Jesus exige, olha que coisa, Jesus exige um amor e uma obediência à sua pessoa que são absolutos. Absolutos. Jesus não admite que ninguém discorde dele. Quer ser meu discípulo? É para me seguir. Jesus, quando quer falar com autoridade, ele já começa dizendo, em verdade eu vos digo. Amém, amém, eu vos digo. Quer dizer, é para dizer amém, porque sou eu quem está dizendo. Jesus diz que quem não quiser dar a vida por ele, não pode ser discípulo dele. Que para ser discípulo dele é preciso amá-lo mais do que ao pai e à mãe, mais do que a própria vida. Eita, Jesus, quem tu és? Se tu és apenas um homem, tu estás doido. Que eu tenho que te amar mais do que a minha vida? Que eu tenho que amar a ti mais do que meu pai, minha mãe, meus filhos? Peraí, tu pensas que és o quê? Deus? Exatamente. Jesus sabe que é Deus. Ou Jesus é Deus, ou Jesus é doido. Entende?
Porque uma pessoa que exige um amor desse, um seguimento desse, ou é Deus ou é doido. Não dá para dizer assim, não, Jesus não é Deus não, ele é um grande homem. Grande homem não é doido? Grande homem é quem tem ideia precisa de quem ele é. Então vejam bem. Não. Nem pense nisso. Jesus se apresenta como Deus, com a autoridade de Deus. Jesus exige da gente, repito, um amor, uma obediência que só Deus pode exigir. Jesus se revelava igual ao Pai, absolutamente unido ao Pai. Jesus dizia, olha, eu e o Pai somos uma coisa só. Não é só somos uma coisa só. Quem me vê, vê o Pai. Eu estou no Pai e o Pai está em mim. Você pode pensar, ele não disse uma vez que o Pai era maior do que ele? Entenda, Jesus é igual ao Pai como Deus. Como homem, Jesus se humilhou. Está lá na carta aos Filipenses, no capítulo 2, versículo 5 e seguinte. Ele tinha a condição divina, ele não se apegou a isto, mas por amor a nós se humilhou, fez-se obediente. Veja, esvaziou-se de si mesmo. Então Jesus é, sim, igual ao Pai. E se fez menor que o Pai ao se fazer homem, como homem. Pois bem, mas ele diz, eu e o Pai somos uma coisa só. Pois bem, escute só. Depois da ressurreição, a igreja compreendeu, impressionada, maravilhada, compreendeu tudo isso. Jesus não somente é o enviado daquele Deus do Antigo Testamento, a quem ele chamava de Pai, mas ele é igual ao Pai. Jesus é Deus como o Pai. Jesus é eterno como o Pai. Jesus é o Filho amado pelo Pai desde toda a eternidade. Nunca houve um momento em que o Filho não existisse amado pelo Pai. Nunca existiu. Então, o Deus de Israel é Pai. Pai eterno. Pai eternamente. Que eternamente gera no amor o Filho amado. Está vendo? Por amor, o Pai nos enviou este Filho. Como a gente diz no credo, verdadeiro homem, concebido do Espírito Santo e nascido da Virgem Maria. A gente diz na oração eucarística, ele viveu em tudo a condição humana, menos o pecado. Anunciou aos pobres a salvação, aos oprimidos a liberdade, aos tristes a alegria. E para realizar o plano de amor do Pai, entregou-se à morte e, ressuscitando dos mortos, venceu a morte e renovou a vida. Tá certo? Então só há um Deus. Mas esse Deus que é único, que se manifestou a Israel, de modo misterioso mandou o Messias, que é seu filho. Não foi criado pelo Pai. Não, é eterno, é Deus como o Pai. Quem me vê, vê o Pai. Eu e o Pai somos uma coisa só. Tomé vai dizer, meu Senhor e meu Deus. Está certo? Ele é Deus bendito para sempre, como diz São Paulo na carta aos Romanos. Escute só, está lá no capítulo 9 da carta aos Romanos. Jesus que é Deus bendito para sempre. Mas esse Senhor nosso, esse Jesus que é Deus, atenção, ele se fez homem de verdade. Como Deus é igual ao Pai, como homem tomou a condição de servo. Mas tem mais ainda, tem mais. Escute um pouquinho. O Filho, ressuscitado e glorificado, derramou sobre os seus discípulos o Espírito Santo. E agora? Esse Espírito Santo é apenas uma força, uma energia? Ou esse Espírito Santo é alguém, uma pessoa? O Espírito Santo é algo ou é alguém? O Espírito Santo é um eu, tem vontade, tem ação. Escute só, atenção. O Espírito Santo é o próprio amor que liga o Filho ao Pai. O Pai é o amante eternamente. O Filho é o amado eternamente. O Espírito Santo é o amor eterno. O amor no qual o Pai amante gera o Filho amado. Mas esse Espírito Santo é algo ou alguém? Essa é a pergunta. Oh, meu irmão, esse espírito de amor não é uma coisa, não é simplesmente uma força, não é algo,
é alguém. É o amor que une o Pai e o Filho. E agora esse Espírito é, na Igreja de Cristo, o Paráclito, quer dizer, o Consolador, o advogado. Ele é aquele que dá testemunho de Jesus morto e ressuscitado. É aquele que vivifica e orienta a igreja. É aquele que renova em Cristo todas as coisas. O Espírito Santo, viu? É o dom que o Filho ressuscitado recebeu do Pai e derramou sobre a igreja, para santificar todas as coisas. Este Espírito permanece no nosso meio, na palavra da Escritura, nos sacramentos, onde ele é dado. Este Espírito conserva a igreja unida na mesma fé, na mesma caridade fraterna. Este Espírito é a força divina, a energia criadora que nos ressuscitará, como ressuscitou o Filho Jesus, para a glória do Pai. Então, quer ver como o Espírito Santo não é uma coisa, mas é uma pessoa? Jesus diz, olha, que o Espírito vai dar testemunho dele, que o Espírito vai julgar o mundo, que o Espírito vai levar a igreja à verdade plena. Se você olhar nos Atos dos Apóstolos, São Paulo vai dizer que o Espírito Santo o impediu de ir à Frígia, de ir ao Ponto, que Paulo queria ir e não pôde ir. Ponto, entenda, Ponto não é o ponto final, viu? Ponto é o Chino, é uma região no norte da Ásia Menor, está certo? No norte da atual Turquia. Por exemplo, um grande teólogo da Igreja Antiga era Evagrio Pôntico. Por que Pôntico? Pelo mesmo motivo que você é sergipano, alagoano, porque nasceu em Sergipe, em Alagoas, é pernambucano, paraibano, porque nasceu em Pernambuco, na Paraíba, é baiano, porque nasceu na Bahia. O coitadinho do Evagrio é Pôntico, porque nasceu no Ponto. Pois bem, vocês vão ver lá, São Paulo queria ir para o Ponto, o Espírito Santo não deixou. Se você olhar no Apocalipse, o Espírito fala à igreja. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas, às 7 igrejas do Apocalipse. Por que 7? Porque 7 quer dizer perfeição, totalidade. Então quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito fala à igreja toda. A igreja plena. Está vendo? O Espírito Santo não é uma coisa. Não é só uma força. Depois da ressurreição e de Pentecostes, fica claro que o Espírito Santo é uma pessoa. É a terceira pessoa da Santíssima Trindade. Compreende? É assim que a igreja então confessa hoje. E a vida toda. Um só Deus. Imutável, indivisível, perfeito, eterno, absolutamente um só. Mas confessa e experimenta igualmente que este Deus único é real e verdadeiramente Pai, Filho e Espírito Santo, numa trindade de amor perfeito e perfeitíssima unidade. A oração da missa de hoje vai dizer isso. Ó Deus nosso Pai, não chama Javé não, tá vendo? Nem pode chamar. Ó Deus nosso Pai, enviando ao mundo a palavra da verdade. Quem é a palavra? Quem é o verbo? Lembra de João? No princípio era o verbo estava com Deus Pai, e o verbo era Deus, igual ao Pai. E o verbo se fez carne. Pois bem, ó Deus nosso Pai, veja, enviando ao mundo a palavra da verdade, que é o Filho, e o Espírito Santificador, revelastes o vosso inefável mistério. Olha, meu irmão, fique sabendo, viu? Nem no céu você vai compreender a Trindade. Nem no céu. Jamais entenderemos totalmente esse mistério que é um mar sem fundo. É um amor eterno. E nós estaremos mergulhados nele. Tá certo? Então, ó Deus nosso Pai, enviando ao mundo a palavra da verdade que é o vosso Filho e o Espírito Santificador, revelastes o vosso inefável mistério. Fazei que, professando a verdadeira fé, reconheçamos a glória da Trindade e adoremos a unidade onipotente. Muito bem, conversei demais, não foi? Foi, é verdade. Mas tinha que ser assim para que a gente agora pudesse entender direitinho as leituras. Está certo? Agora sim, a gente vai destrinchar as leituras de hoje. Pensando em tudo o que eu disse no primeiro bloco e escutando isso, que ideias a gente pode tirar para a festa da Trindade? Primeiro, veja como Deus é grande. Um Deus infinito. Um Deus
que se revela se escondendo. Ninguém nunca viu o rosto de Deus. Sempre que a Escritura vai descrever a primeira pessoa da Trindade, descreve sem descrever. Parecia com, da cintura para cima era como fogo, tinha o brilho do sol. Veja, está dizendo sem dizer nada. Porque Deus é mistério. Deus está para além de tudo o que possamos pensar. Ele é grande, Ele é infinito, Ele é único. É isto que a palavra de Deus nesta primeira leitura está dizendo. Por outro lado, esse Deus enorme é amor apaixonado. Aproxima-se do seu povo. Por amor, gratuitamente, por misericórdia. Interroga os tempos antigos que te precederam. Vejam, interroga, investiga. Se houve jamais um acontecimento tão grande, existe um povo que tenha ouvido a voz de Deus falando-lhe do meio do fogo, como tu ouviste, e tenha permanecido vivo? Sim, porque Deus é tão grande que se Ele se manifestar totalmente, a gente não suporta. E, no entanto, Deus se aproximou de Israel. Deus escolheu Israel. Deus dirigiu a sua palavra a Israel. Então é isso que essa primeira leitura diz. Que Deus é grande, imenso, um só. E ao mesmo tempo é um Deus que vai se aproximando do povo que Ele escolheu. Terá jamais algum Deus vindo escolher para si um povo entre as nações por meio de provações, de sinais, prodígios, como tudo que por ti o Senhor vosso Deus fez diante dos teus olhos? Está aí. Reconhece, pois, hoje, gravam no teu coração, que o Senhor é o Deus lá em cima no céu, cá embaixo na terra, e não há outro além dele. Mas esse Deus não é uma teoria, esse Deus não é frio, não é distante. Esse Deus tão grande ama você, ama a mim, e quer a nossa resposta de amor. Como é bonito isso. Esse Deus imenso, imenso, nós somos importantes para Ele. Ele conhece você, viu? Pelo nome. Ele se incomoda, Ele se importa com o seu sim e com o seu não. Guarda, portanto, suas leis e seus mandamentos, que hoje te prescrevo, para que sejas feliz, tu e teus filhos depois de ti, e vivas longos dias sobre a terra que o Senhor teu Deus te vai dar para sempre. Pronto, está aí. Está vendo, está vendo? Eu não disse a você, na Escritura, na Bíblia, na história da salvação, na fé da igreja, Deus não se revela como uma teoria, é agindo. Olha aqui o que São Paulo diz. Irmãos, todos os que se deixam conduzir pelo Espírito de Deus, lá vai, Deus aqui é o Pai, o Espírito é o Espírito Santo, são filhos de Deus. Então vejam, o Filho eterno Jesus veio para se fazer homem, igual a gente, receber na ressurreição a plenitude do Espírito Santo, que agora é Espírito do Filho, e nos dá esse Espírito Santo nos sacramentos, sobretudo no batismo, e nos fazer filhos no Filho Jesus, porque temos o Espírito do Filho. Olha aqui, olha, de fato, vós não recebestes um espírito de escravos, para recairdes no medo, mas recebestes um espírito de filhos adotivos. Quer dizer, recebestes o Espírito que vos faz filhos do Pai. E agora é na força desse Espírito Santo que clamamos de verdade. Só os cristãos podem dizer isso com toda a profundidade. Abá, ó Pai. Quem não é cristão é criatura de Deus. Quem não é cristão é amado por Deus porque Deus é Pai, no sentido de que é Pai porque tudo vem dele. Deus é Pai dos planetas e das galáxias, do universo, do mar, das estrelas e da humanidade. É Pai de todos os animais. Nesse sentido de criação, Deus é Pai de todos. Mas no sentido da filiação plena, é preciso receber o batismo. E na água do batismo receber o Espírito do Filho, para poder clamar Abá, ó Pai. Tanto que o Pai Nosso só é rezado com toda a verdade e plenitude pelos batizados.
Um não cristão, na nossa liturgia cristã, veja, rigorosamente não pode rezar o Pai Nosso na liturgia. Só os cristãos. Quando um adulto vai se batizar, é muito interessante. Ele começa a preparação, ele na missa não reza o Pai Nosso, quando ele está na preparação, a não ser no dia do batismo, na missa do seu batismo. Ele é batizado depois da pregação, da homilia, e aí sim, ele pela primeira vez vai rezar o Pai Nosso e vai dar e receber a paz de Cristo. Antes não pode, porque essa paz de Cristo, só no Espírito Santo, recebido no batismo, é que a gente recebe. Então, olhe, o próprio Espírito se une ao nosso Espírito para nos atestar que somos filhos de Deus. Porque esse Espírito Santo é o Espírito do Filho, que nos faz filhos. Eu não disse a você que o Espírito não é uma coisa? Eu não disse a você que o Espírito Santo é uma pessoa? Veja, ele atesta. O próprio Espírito se une. O próprio Espírito Santo se une ao nosso Espírito para nos atestar. E se somos filhos, e somos de verdade desde o batismo, somos também herdeiros. Herdeiros de Deus Pai. Co-herdeiros de Cristo, que é o Filho que é herdeiro de tudo. Tudo é dele. O Pai tudo entregou ao Filho. Mas isso se realmente, na força do Espírito Santo, a gente tiver a coragem de sofrer com Cristo, para também ser glorificado com Cristo. Olhe, quem não ama a cruz de Cristo, não vê a glória de Cristo. Agora é para a gente aguentar o tranco, só na força do Espírito Santo. O Espírito de Jesus, que nos une a Jesus na sua cruz e na sua vitória, que nos consola, que nos dá força, para que nesse Espírito estejamos unidos ao Filho Jesus e por ele cheguemos ao Pai. Está vendo? A nossa salvação é trinitária. Deus nos salvou trinitariamente. Está aí, na primeira leitura vimos a divindade do Pai. Na segunda leitura, a ação divina do Espírito. E aqui aparece com toda a força a divindade de Jesus, do Filho. Primeiro, como é bonito, Jesus aparece glorificado. E diante de Jesus glorificado, nós só temos uma atitude. Prostraram-se diante dele. Adorá-lo. Como Tomé, meu Senhor e meu Deus. E Jesus não diz assim, não, eu não sou Deus. De modo algum. Quando João se prostra diante do anjo no Apocalipse, o anjo diz, levanta-te que eu sou um servo como tu. Quando Daniel se prostra diante da visão que ele tem do anjo Gabriel, Gabriel diz, levanta-te que eu sou um servo como tu. Quando Josué vê o anjo antes do combate de Jericó e se prostra, o anjo diz, levanta-te. Quando se prostram diante de Jesus, Jesus diz, muito bem. Jesus diz, muito bem. Jesus disse àquele cego, o cego caiu prostrado diante dele. Jesus perguntou, tu crês no Filho do Homem? Eu creio, Senhor. E caiu diante dele, prostrado. Foi o que Jesus disse? Eu vim para que os cegos vejam, e quem pensa que vê, fique cego. Tomé cai prostrado, meu Senhor e meu Deus. O que é que Jesus diz? Porque tu viste, tu creste. Felizes aqueles que crerão sem terem visto. Jesus é Deus. Jesus é Deus igual ao Pai. E ainda diz no Evangelho, olha, toda autoridade me foi dada no céu e sobre a terra. Veja, toda autoridade. E aí manda, batizai em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Está aí. Os três iguais. Pai, Filho, Espírito Santo. O nome é um só. O nome é o nome de Deus. O Deus é uno. Por isso que é errado cantar aquela musiquinha. Em nome do Pai, em nome do Filho. Essa música é herética. Esta letra é herética. Não se pode dizer em nome, em nome, em nome. No nome está a unidade divina. E no nome das pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo, está a trindade das pessoas. Então, é um nome só. Na igreja antiga, viu, se batizava preferencialmente mergulhando. Então o padre perguntava, crês em Deus Pai Todo-Poderoso? Creio. Eu te batizo em nome do Pai. Escute só. Crês em Jesus Cristo? Creio. E do Filho? Não repetia, eu te batizo em nome do Filho. Não, o nome é um só. Eu te batizo em nome do Pai,
lá vai um mergulho. E do Filho, outro mergulho. E do Espírito Santo, outro mergulho. Esta é a verdadeira fé. Esta é a verdadeira linguagem da fé da igreja. No nome, a unidade da essência. Nas pessoas, Pai, Filho e Espírito, a trindade, a comunhão das pessoas divinas. Pois bem, e Jesus termina dizendo: eis que eu estarei convosco todos os dias. Oh, Jesus, não estás no céu? Como estarás conosco na força do Espírito? Porque onde está o Espírito de Jesus, o Espírito Santo, ele dá testemunho de Jesus, ele torna Jesus presente. Muito bem, meus irmãos, é isso. Esta é a festa da Trindade. Eu queria só terminar lendo para vocês, é curtinho, os números bem resumidos do catecismo que falam sobre isso. Número 233. Olhe, os cristãos são batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e não nos nomes destes três, pois só existe um Deus, o Pai Todo-Poderoso, seu Filho único e o Espírito Santo, a Santíssima Trindade. Número 233 do Catecismo. Agora veja o número 234. O mistério da Santíssima Trindade é, portanto, a fonte de todos os outros mistérios da fé. É a luz que nos ilumina. É o ensinamento mais fundamental e essencial. Toda a história da salvação não é senão a história da via e dos meios pelos quais o Deus verdadeiro e único, Pai, Filho e Espírito Santo, se revela, reconcilia consigo e une a si os homens que se afastam do pecado. Depois o número 262. A encarnação do Filho de Deus revela que Deus é o Pai eterno e que o Filho é consubstancial ao Pai, isto é, que ele é no Pai e com o Pai o mesmo Deus único. Tem a mesma substância do Pai. O número 263. A missão do Espírito Santo, enviado pelo Pai em nome do Filho e pelo Filho de junto do Pai, revela que o Espírito é com eles, com o Pai e o Filho, o mesmo Deus único. A gente diz no credo, com o Pai e o Filho é adorado e glorificado. 265, termino já. Pela graça do batismo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, somos chamados a compartilhar da vida da Santíssima Trindade aqui na terra, na obscuridade da fé, e para além da morte, na luz eterna. Aqui, a gente caminha na penumbra da fé. Lá no céu, veremos face a face. Por último, número 266. A fé católica é esta: que veneremos o único Deus na Trindade e a Trindade na unidade, não confundindo as pessoas, nem separando a substância. Pois uma é a pessoa do Pai, outra a do Filho, outra a do Espírito Santo. Mas uma só é a divindade do Pai, do Filho e do Espírito Santo, igual à glória, coeterna à majestade. E que abençoe a você, o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.